Outro ponto importante aí hoje, no primeiro escalão da gestão do presidente Lula, foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que entregou o projeto que regulamenta a reforma tributária. São 300 páginas que vão revogar uma série de leis, e unificar as práticas tributárias, organizar a prática tributária no Brasil. Aí foi o momento da entrevista coletiva em que o ministro Fernando Haddad fez uma rápida explicação a respeito do trabalho da reforma tributária e ele elencou duas características da reforma tributária que eu separei aqui para que a gente possa ver que dão um tom do objetivo dessa reforma e do impacto que ela vai ter na economia do Brasil. Vamos ver. Eu não tenho nenhuma dúvida de que haverá uma combinação virtuosa entre dois elementos dessa reforma. O primeiro deles é a adoção do Imposto de Valor Agregado, o IVA, que substitui vários impostos. Teremos, portanto, ele tem dois nomes porque tem duas destinações, estados e municípios de um lado e União do outro. Mas, de fato, é o mesmo imposto. É a mesma base de cálculo, é a mesma regulamentação, será o mesmo procedimento de validação, ou seja, tem a CBS e o IBS que, no fundo, tem a mesma finalidade, mas com duas destinações diferentes. Por isso que chama IVA dual, que uma parte dele vai para estados e municípios e a outra parte fica com a União. Isso será de uma utilidade para as empresas que hoje elas nem sonham em ter no Brasil. O segundo elemento, que se combina com o primeiro, é que nós teremos um sistema tributário totalmente digital. Totalmente digital. Com o objetivo exatamente de que, com a ampliação da base de contribuintes, nós possamos ter uma alíquota mais razoável. Hoje a nossa alíquota está na casa de 34%. Essa é a alíquota que se paga no Brasil. E nós temos segurança que, se nós tivermos um sistema digital que coíba a evasão, coíba a fraude, e essa alíquota pode ser reduzida, mesmo com as excepcionalidades que a emenda constitucional trouxe e que a lei complementar regulamentará. Você começa a ter noção de quanto é complexo a legislação tributária no Brasil quando o ministro diz que nós simplificamos tudo, reduzimos tudo para um trabalho de 300 páginas. Aí você vê o quanto que é complicado. E aí ele falou sobre essa questão do IVA, um imposto que vai ter duas ramificações, para estados e para a União. E falou também sobre essa questão da digitalização como uma forma de reduzir os impactos. E agora, Sávia, acredito eu, posto aí no papel, no relatório, agora o trabalho é político. Muito trabalho político, porque a gente tem o recesso até o dia 20 de julho, mais ou menos, aí os deputados vão para suas bases, já estão, mas vão reforçar para fazer a campanha municipal, vai ter sessão remota. Então, se não votar até 20 de julho, fica difícil, fica complicado. E aí a gente vai ver o peso de todas aquelas pressões de grupos, de segmentos econômicos para diminuir a sua alíquota, porque quando diminui de um grupo específico, que tem um lobby, que tem um relacionamento, que consegue articular ali com o Congresso, quem vai pagar é o povo. No final, a conta ela vai chegar de qualquer forma. Então, a gente vai ver nessa regulamentação dessas 300 páginas que o ministro Fernando Haddad apresentou ontem, de fato, como é que vai operar a reforma tributária. Isso para começar a ser implementada no final de 2024, 2025 para 2026, durante esse período de transição a 2026, de fato, está funcionando. Agora, a parte política é interessante porque o ministro Fernando Haddad fez elogios ao presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que sem o Lira nada disso estaria acontecendo, tentando já amenizar esse clima aqui muito ruim nas últimas 3 semanas, a gente pode dizer, e também, como o Elivaldo estava comentando aqui nos bastidores, já seguindo a dica do presidente Lula, Elivaldo, de fechar os livros e fazer mais política. E ele já fez na mesma semana, Disciplinado, Muito disciplinado o ministro Fernando Haddad, foi bem ontem lá no Congresso, demonstrou esse poder de articulação, de agregar em torno dele, porque nesses desencontros aí do Palácio do Planalto com o Congresso, arranhadas aí as relações, até em tom muito forte, grosseiro até, do presidente
Arthur Lira com relação ao ministro Padilha, ele mesmo já reconheceu isso, poderia ter pegado mais leve, ter sido mais tranquilo, mas ontem parece que, eu não digo passou uma esponja, a crise foi resolvida, mas pelo menos foi amenizada nessa chegada do ministro da Fazenda, levando um documento, sabe, que até... já havia críticas do mercado, vai levar só por levar um documento lá, não vão, as alíquotas não vão, porque as alíquotas sim, que são importantes. As alíquotas foram também a faixa de 24,3 a 27,5 e uma média de 26 e o princípio, Joelson, da reforma tributária, né? O que a gente tem acompanhado, o que pretende a reforma tributária, que tem esse braço forte do Congresso, mas tem também a interferência do governo e dos setores empresariais, do setor produtivo, da economia como um todo. É uma reforma para reduzir a carga tributária? Nem tanto, eu diria assim, para enxugar a carga tributária. O imposto sobre o valor agregado enxuga toda essa parafernália de impostos e de contribuições e taxas que hoje existe na carga tributária brasileira, com o imposto sobre o valor agregado dessas duas vertentes, a federal, que é a contribuição sobre bens e serviços, e a estadual e de municípios, que é o imposto sobre bens e serviços, além do IS, que é o imposto, o chamado imposto do pecado, né, que incide sobre aqueles produtos que provocam danos à saúde, cigarro, bebidas, enfim, inclui até carro, que vai até ter uma reação aí. É complicado. Vai ser complicado essa história aí, mas isso é coisa para o futuro. O fato é que já está a regulamentação em andamento, já foi protocolada na Câmara Federal e o Congresso se debruçará, não sei com que intensidade, considerando, como a Sávia disse aqui, as peculiaridades da dinâmica do Congresso esse ano, por ser um ano eleitoral. E assim, se fosse um período normal, Joel Salivaldo, o ministro Fernando Haddad não iria entregar esse projeto de lei, pessoalmente. Nem era muito o perfil dele. Eu acho que ele foi já atendendo ao pedido do presidente Lula, mas também cumprindo esse papel de articulador, considerando que o articulador principal, que é o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ele está vetado ali na Câmara, praticamente. Eu acho que ele está tendo até o acesso complicado até para o gabinete dele. O crachá, não sei se passa, não. Está passando, né? Não passa nas catracas de Brasília. Vamos ver, acompanhar, claro, esse assunto que interessa a todos os brasileiros.